Olá, meus amigos. Vamos mais uma vez dar continuidade ao estudo que nós fazemos, uma análise simples em relação ao Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos abordar alguma coisa em relação ao capítulo 27 do Evangelho, Pedi e obtereis. Inicia-se dessa maneira o nosso estudo de hoje. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, e estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. Está em São Mateus. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhes. Perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, perdoe também os vossos pecados. Se vós não perdoais, vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará também os vossos pecados. Essa passagem está em São Marcos, no capítulo de Marcos, capítulo 11, versículos 25 a 26. Então, o que nos chama a atenção nessas passagens que nós fizemos a leitura agora é justamente a maneira de se orar, de realizarmos a prece. E nós precisamos sempre ter em nossa mente que, na condição de filhos de Deus que nós somos, nós podemos elevar o nosso pensamento a qualquer momento e nos colocar em comunicação com o nosso Criador, ou mesmo com Jesus, espíritos superiores. E essa comunicação que nós nos colocamos é simplesmente a elevação do nosso pensamento, proporcionado pela nossa vontade de nos colocarmos em sintonia com essa espiritualidade superior. A prece é algo simples, conforme está aqui o ensinamento de Jesus. Ela não precisa ser gritada. E quando diz aqui para a gente se recolher em nosso quarto, é uma maneira figurada, porque nós temos que nos recolher em nossa intimidade. Nós temos que nesse recolhimento, compreender que é um momento de concentração. Não importa o lugar onde nós estivermos, o que importa é a nossa concentração, é o nosso desejo de elevar o pensamento. Imagine só, nós estando aguardando um ente querido que está passando por uma cirurgia no hospital. Nós não vamos sair de perto ou mais próximo que for permitido que nós estejamos para fazer uma oração. Não. Vamos simplesmente nos recolher em nossa intimidade, em nossos pensamentos, nos concentrar, elevar o pensamento a Jesus, elevar o pensamento a Deus ou outro espírito superior e fazer a nossa prece, fazer o nosso pedido, para que Deus dê força e permita o restabelecimento daquela criatura amada que está passando por um momento difícil. Então nós compreendemos que essa recolha não é um lugar determinado. Nós não precisamos sair de onde nós estamos, do nosso trabalho, do ambiente familiar, do ambiente onde nós estamos acompanhando alguém que passa por necessidade e correr lá para o centro espírita, ou correr lá para a igreja, ou ir lá na capela,
para fazer a oração, achando que estando nesses locais nós seremos melhores ouvidos pela espiritualidade superior. Não, é um equívoco. Nós podemos fazer isso em qualquer ambiente que a gente esteja, desde que nós estejamos concentrados, motivados pela vontade e o desejo sincero. Então, nós elevando o pensamento ao nosso Pai, a Jesus, nós faremos a nossa prece. E como nos ensina ainda Jesus nos Evangelhos, essa prece não precisa ser demorada, essa prece não precisa ser com palavras rebuscadas, buscar termos já prontos, né? Para que a gente faça a nossa prece. Não, de maneira alguma. É simples. É um momento de intimidade entre a criatura e o Criador, entre os irmãos em espírito, entre nós e entre Jesus, entre nós e um espírito superior que nós nos agradamos de elevar o pensamento a ele. Então nós compreendemos que é muito mais fácil, é muito mais simples. Não dependemos de ninguém para elevar o nosso pensamento. Não dependemos de nenhum intermediário para nos colocarmos em sintonia com a espiritualidade superior. Não precisamos gritar. Nós podemos até nem articular palavras. Simplesmente pensar, simplesmente elevar o pensamento. E não tenhamos dúvida, segundo os espíritos superiores, todo pensamento que nós emitimos, ele é levado, ele chega aonde nós queremos, ele chega até a outra criatura, ele chega até o nosso Mestre Jesus, até o nosso Criador, pela nossa força de vontade. E também nós precisamos ter uma outra interpretação. Quando nos foi ensinado que tudo que nós pedirmos a Deus nós receberemos, nós temos que compreender que nós receberemos tudo aquilo que for importante e necessário para nós, no momento em que nós estamos, ou para aquele a quem nós pedimos, para o nosso Pai. Então não é tudo o que nós pedirmos que nós recebemos, porque ainda nós, muito baixos ainda em nossas pretensões espirituais, né? Ainda rasteiros os nossos pensamentos, nós pedimos coisas para o nosso Pai que são questões materiais, como por exemplo tirar a sorte grande, como por exemplo ter aquisições materiais de bens e assim por diante, como buscar um casamento que seja de interesse econômico, ou um casamento, a união voltado para as ilusões da aparência. Então nós ainda somos muito pequenos e pedimos coisas que não nos farão bem. É lógico que o nosso Criador não vai conceder aquilo que nós estamos pedindo. Por isso precisamos ter em mente que precisamos pedir ao nosso Pai aquilo que seja útil para a nossa melhora, para a nossa evolução, e aquilo que seja útil e pertinente para o nosso próximo que está necessitando de alguma coisa. Eles nos orientam aqui que o que mais deve ser pensado nesse sentido é pedir ao Pai que sempre nos dê força para superarmos as dificuldades da vida, nos dê o entusiasmo necessário para as nossas realizações, nos dê o equilíbrio emocional para as nossas tomadas de decisões. E nós temos que também pedir ao nosso Pai
nesse sentido para o nosso próximo. Na verdade, todo aquele que está passando por dificuldades, por situações difíceis, neste mundo que nós nos encontramos, ou está passando por alguma prova, ou está resgatando situações dos equívocos do passado, consequências dos erros que foram praticados. São as nossas responsabilidades diante daquilo que nós fizemos. Não é punição de maneira alguma, meus irmãos. São simplesmente consequências dos atos, das decisões que nós tomamos no passado. As consequências podem ser boas ou más. Quando nós passamos por situações difíceis, nós podemos estar resgatando consequências de decisões equivocadas do passado ou passando por algumas provas para ver se realmente nós melhoramos as nossas virtudes, se nós aprendemos alguma coisa com a experiência que nós já tivemos, sempre voltado para o bem. Então, nesse sentido, quando nós passamos por situação de sofrimento, ou o nosso próximo passa por situação de sofrimento, não é conveniente pedir ao Pai que tire esse sofrimento da gente. É uma maneira simplista de analisar a situação como um todo, porque nós não podemos esquecer que somos espíritos imortais e não estaríamos passando por determinadas situações se não existisse uma razão para aquilo. Então, quando nós pedimos para o Pai tirar um determinado sofrimento da gente, nós estamos agindo como crianças, porque talvez aquele sofrimento, aquela situação difícil vai ser muito importante para o nosso fortalecimento espiritual, para a nossa compreensão de circunstâncias que serão levadas para a eternidade. Então, neste momento, vamos pedir ao Pai que nos dê coragem para fazer aquilo que é necessário, nos dê força para superar essas dificuldades e suportá-las com resignação e afastar de nós a rebeldia, a revolta diante dessas dificuldades. Então vamos passar para um outro patamar de nível de pensamento, de evolução. Não pedir para o Pai tirar aquele sofrimento que nós passamos, mas pedir para o Pai nos dar condições de suportá-lo, nos dar força para carregar o nosso fardo, porque se nós estamos carregando um fardo pesado, com certeza uma razão existe para isso. E o mesmo para o nosso próximo que está passando por uma dificuldade. Pode ser um parente próximo, um filho, a esposa, um pai, a mãe, um parente distante, um conhecido ou um desconhecido também que está passando por situação difícil. Cada um carregando o fardo da sua responsabilidade, das decisões tomadas no passado. Tudo gera um aprendizado. Vamos compreender isso, vamos amadurecer o nosso conhecimento espiritual. Não existe injustiça neste mundo material e nem no mundo espiritual. A justiça do Pai paira sobre todos nós. Aqueles que ainda não colheram as consequências dos erros que praticaram ou estão praticando, um dia colherão, certamente. E só ao nosso Pai cabe essa decisão, não cabe a nós. Mas aqui se faz, aqui se paga, é um ditado popular. Nem sempre, meu amigo, nem sempre. Mas um dia o resgate ocorrerá. E isso não cabe a nós ficar pensando em relação a isso. Cabe ao Pai, ao resgate do nosso irmão equivocado diretamente com o nosso Pai. E não em relação a nós. Que nós tenhamos essa consciência. Mas a prece é um instrumento valioso e extraordinário para que a gente entre em comunhão com a espiritualidade superior
e faça o nosso pedido. Faça aquilo que possa nos consolar, aquilo que possa nos ajudar de alguma maneira. Mas também lembrando que nós não podemos viver apenas pedindo ao nosso Pai, mas também agradecendo por tudo aquilo que nós recebemos, e muitas vezes nós somos filhos ingratos, porque nós temos tantas coisas a agradecer, mesmo diante de todas as dificuldades do mundo. Nós temos tantas coisas a agradecer e nós fechamos os olhos para as belezas que estão ao nosso lado. E nós esquecemos de agradecer a Deus. Se por um lado nós sofremos alguma enfermidade, por outro lado nós precisamos agradecer que nós ainda estamos aqui na existência material com forças para lutar em relação a essa enfermidade e abrindo nossos olhos toda manhã, com mais um dia de oportunidade, de luta e aprendizado. É um motivo de agradecimento. Então nós precisamos também elevar o nosso pensamento ao nosso Criador e agradecer pelas pequeninas coisas que nos acontecem no dia a dia. Vamos ter uma visão mais ampla em relação a isso. E outra situação também é a questão de louvar a Deus. Precisamos sim louvar, reconhecer o Pai por tudo que Ele colocou à nossa disposição. Imagine, meus irmãos, a providência divina trabalha constantemente para nos auxiliar. Sempre que nós passamos por situações, e nós focamos muito nas situações difíceis, porque essa vida nossa realmente ela é um desafio constante, superações constantes. Sempre que nós passamos por determinadas situações, existe todo um trabalho espiritual para nos amparar, para nos carregar. Os irmãos desencarnados já nos avisaram que estão do nosso lado a todo momento nos ajudando. Nós que muitas vezes não damos importância a isso, viramos as costas ao nosso Pai como filhos ingratos, nos tornamos rebeldes pelos acontecimentos dolorosos da vida e não agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Porque conforme nos orientaram, nos ensinaram, se existe essa população de espíritos encarnados aqui no globo terrestre, existe quase o triplo de irmãos desencarnados vinculados a esse planeta, a este mundo de provas e expiações, necessitados de uma nova reencarnação para aprendizado e não estão tendo essa oportunidade. Esse já é um grande motivo para agradecermos ao nosso Pai de nós estarmos aqui e de nós tocarmos a nossa vida da maneira como Deus permite e com muita boa vontade e esperança de dias melhores. Então, meus amigos, a análise que nós fizemos hoje é em relação à prece. Que todos nós possamos tirar um tempinho durante o nosso dia, não importando o lugar onde a gente esteja, que nós possamos elevar o pensamento ao Pai e agradecer pelos acontecimentos da vida, pela família, pelo trabalho, pelas oportunidades que nós temos, pelo sorriso que nós recebemos, por estarmos aqui ainda nesta prova que será muito útil para nós, muito aprendizado nós vamos tirar de tudo isso que nós estamos passando. Podem acreditar nisso, com certeza. Meus amigos, vamos então finalizar essa análise de hoje com a nossa prece. Uma prece simples, singela, mas com boa vontade e com boa concentração. Elevemos o nosso pensamento. Mestre Jesus, agradecemos de todo o coração as oportunidades que estamos recebendo. Pedimos ao Senhor que nos ampare, que nos dê força, que nos dê o equilíbrio necessário para que tenhamos condições de compreender os acontecimentos da vida e que possamos superar as dificuldades.
e caminharmos na vossa direção, carregando o nosso fardo, e que nós possamos desta maneira aprender a cada dia com os acontecimentos do dia, situações que vão nos tornar pessoas melhores. Assim seja. Meus amigos, agradeço imensamente essa oportunidade e até o nosso próximo encontro. Um abraço.